tudo que fizeste no passado, tu farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar. Igual quando Deus falou para Isaías, que Isaías, ele mostrou a glória dele para Isaías, Isaías viu que ele tinha lábios impuros, e ele era criado no meio de lábios impuro, é porque Isaías, ele era um cara top, mas daqueles mais top que tem. Ele era um profeta, um servo de Deus, um escolhido de Deus, né? Mas quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu a santidade de Deus, ele falou assim: ai de mim. Ele entrou em desespero, em pânico, que sou, né, um homem de lábios impuros, e fui criado, fui formado e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Então, por quê? Porque os lábios é a manifestação de todo o pecado que está na natureza do homem, né? Tudo é revelado através da boca, né? Da boca. Por que que Satanás, como é que Satanás enganou a Eva? Hein, gente? É um somebody love, é isso mesmo, né? Como é que nós somos usados para destruir a vida das pessoas? É um somebody love também. Nós chegamos perto das pessoas, né? O nosso coração está cheio de mágoa, ressentimento, e geralmente pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos inimigos, pelo colega de trabalho, por alguém da família, por alguém de nossa convivência que nós estamos descontentes, né? E nós achamos alguém e ó, tchu, 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 tchu. Sabe uma das coisas que mais prova que nós somos povo de lábios impuros? É a fofoca, é a conversa, falar dos outros. Então a gente chega perto das pessoas, né? E fala: ó, como é que está o fulano? Ah, o fulano está assim, assim, assado. Aí eu vou lá na Carmen, o fulano está assim, assim, assado. E eu acho que está tudo bem. E acho que eu não pego com isso, porque eu estou comentando uma coisa, né, para o bem, né? Mas será que é mesmo para o bem? De boas intenções o inferno está cheio. Essas palavras minhas podem ser fofoca, e pode ser que eu esteja repassando algumas contaminações que a pessoa tem no coração. Você sabe, querido, a melhor coisa que tem para nós, a melhor receita que nós temos para dominar a nossa língua, é uma bem simples, é reconhecer as nossas fraquezas, os nossos pecados, confessá-los, e depois fazer de tudo para cuidar da nossa vida. Porque o nosso maior pecado é porque nós cuidamos da vida dos outros. E quanto mais você cuida da vida dos outros, mais ferrado você é, porque você não cuida da tua vida. Pegaram? E nós vamos também falar alguma coisa hoje assim, que eu quero ajudar vocês assim, muitas coisas assim que o poder como é o poder da palavra, né? Diga comigo: a palavra tem poder para dar a vida e a morte. Fala assim: a palavra salva e destrói. Eu estava falando agora há pouco ali, né? A irmã Janes, quando veio para o ministério, ela tinha depressão, né? E ela começou a andar no nosso meio. A gente vê que hoje, né, ela melhorou muito, 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 né? Mas por quê? Porque ela começou a andar no nosso meio e as conversas da igreja fez bem para ela. Mas se ela tivesse arrumado uma companheira, uma companhia, né? Daquelas que
tira pessoas da igreja, né, ela já teria saído da igreja e poderia ter piorado ainda. Então, a mesma igreja, né, que tem pessoas que dão palavras de vida, se você pegar uma companhia aí que não está tratada, não está coisa, e você não sabe lidar com aquilo, ela vai te matar também, né? Glória a Deus. Então temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Então nós vamos ficar bastante tempo falando disso, sabe por quê, gente? Eu não estou trazendo uma coisa assim para trazer crítica. Eu aqui, nesses dias, né? O Senhor está mostrando para mim assim, né? Se isso não for resolvido na nossa vida, nós não temos chance. Não vai ter chance. Tá? Eu escutei um homem de Deus falar, eu queria falar lá no meio da pregação. Ele falou assim: sabe por que Deus não fica falando com a gente? Hein, gente? Vocês sabem por que Deus não fica falando com a gente? Por que Deus toda hora não fica falando? Por que Deus não fala com a gente? Aí o cara falou assim: sabe por que Deus não fala? Porque se Deus falar, vai ter que acontecer. Porque tudo que Deus fala, acontece. Deus cria. Se Deus falar, Ele não só fala, Ele traz a existência. Então, por isso que Deus fica quietinho. E nós fica orando, pedindo. Mas se Deus falar, entende? Não é benção, gente? Hã? Agora, o que nós somos? Nós somos refletores, nós somos refletores da luz de Deus, e nós somos, né, representante de Deus na terra. Então, se nós não tivermos mesmo cuidado que Deus tem na hora que fala, Deus não vai poder dar o poder da palavra dele para nós de criar, de fazer maravilhas, sinais. Deus não vai poder dar todo o poder dele para nós, por quê? Porque nós somos boca aberta. Ou nós não sabemos conversar, nós não sabemos falar. Porque a mesma boca que tem o poder de dar vida, se ela falar o contrário, palavras contrárias, ela traz a morte. Então, eu vi um homem falar isso aí, é verdade, né? Porque a gente busca tanto a Deus, gente. E eu lembro que uns tempos atrás aí, eu ia orar, né? E os caras ficavam assustados, porque eu dobrava o joelho e eu ficava 4, 5 horas sem parar de falar com Deus, né? E saía de lá sem ouvir nada. E aí, né, começou a vir uma palavra para mim assim, né, que era para mim ficar quieto, parar de falar. Depois eu descobri que não era só falar, tinha que parar de pensar. E depois, né, eu descobri que você tem que ficar um tempo ali, né? Agora, depois que Deus fala, querido, resolveu o problema, né? E o Senhor, Ele fica sondando o nosso comportamento para poder falar a palavra de bênção para nós, para dar uma bênção para nós. Mas às vezes Ele não acha lugar, porque nós estamos sempre ocupados com o coração e com pensamentos ao qual não cabe a palavra de Deus. Ele não vai combinar com o que Ele quer dar para nós. Porque na hora que Ele dá, né? Eu lembro que o Senhor falava assim para mim através de boca de profeta, né? Que se eu conseguisse ficar calado, quieto, sem pensar nada, Ele ia me encher de poder. Logo em seguida, querido, eu comecei a ter experiências com Deus, né? E Deus me deu tanto poder naquela época que eu fiquei, né, sendo uma pessoa muito usada por Deus. Fui pregar para fora, era a coisa mais tremenda, dava até medo. Eu não podia trabalhar, que os freguês ficavam endemoniados na minha frente. Passava a pessoa na frente da loja, caía possesso. De tanta unção e poder. E sabe qual que foi o maior segredo da busca? Foi ficar quieto. Porque enquanto eu estou falando, a minha palavra Deus não pode fazer, porque a gente fala muita besteira. Mas quando você fica quieto e deixa só Deus te usar, aí não tem para ninguém, né? Até um dos maiores propósitos meu, né? Às vezes minha esposa fica, mas você não precisa parar de trabalhar, não pode parar de trabalhar.
Eu falei, eu não quero parar de trabalhar à toa, eu quero voltar a ficar só na presença de Deus. É o meu sonho de consumo, né? Eu quero gastar o resto da minha vida, né, vivendo algo grande com Deus. Nem que Ele não me usa, nem que Ele não faz nada, né? Mas é o que eu quero é ficar na presença dEle. E quando nós estamos correndo atrás dessa vida, né, na realidade nós estamos correndo atrás dessa vida, né? Não tem como a gente acertar em tudo. E se a gente quiser ter mais de Deus, a gente tem que ficar mais quieto na presença de Deus. E se for fazer as coisas certas. Para que nas coisas certas, né, Deus possa fazer as suas maravilhas, para que as pessoas possam se achegar a Deus, né, através da nossa vida. Por isso que nós aprendemos a fazer a coisa certa. Não é para se dar bem na vida, é para que Deus possa usar a nossa vida. Não é para nós ficar ricos, é para que Deus possa usar a nossa vida. Como não tem jeito de sobreviver nessa terra, sem a gente ganhar dinheiro, sem a gente trabalhar, então uma das coisas que eu mais peço para Deus é que Deus possa usar o meu trabalho. E no meu trabalho, a maior luta que eu tenho é fazer com que está ao meu derredor possa contribuir por isso. E as pessoas não conseguem entender isso, nem cliente, nem fornecedor e nem companheiro de serviço. Não conseguem entender isso. E quando entende, não sabe como ajudar. Por quê? Porque a gente tem que estar atento ali, né, a agradar, a facilitar com que a glória de Deus possa acontecer. Eu tenho visto muitos milagres na minha vida, né, porque eu faço contabilidade diária da minha loja. Eu faço contabilidade mensal. Na contabilidade, sempre a minha loja está dando ruim. Assim, está dando bom, mas não está dando como a gente espera. Só que depois, né, que a gente chega no final de ano, quando vai passar o tempo, a gente faz a contabilidade, eu fico assustado, porque ela dá bem mais do que aquilo que eu esperava. Então, no dia a dia, está dando ruim. No final, está dando bem mais do que eu esperava. Por exemplo, eu espero que dê tanto, né? Quando eu vou fazer a contabilidade, dá muito mais, mas no dia a dia não dá o que eu espero. Mas isso eu vejo que é um sinal das maravilhas de Deus por causa da intenção do coração, né? Da intenção do coração da gente. Eu tinha um plano, né, de arrumar minha vida para aposentar com 65 anos. E no cálculo meu, eu tinha que ir até 65 anos, que antes não dava, né? De uns dias para cá, eu fiz a conta, já cheguei lá, já está até sobrando para poder fazer. Então, olha bem, parecia que ia, e todas as vezes está aparecendo assim, ixi, acho que vai ter que ir até 70 anos, acho que vai ter que ir até 75 anos, né? Na realidade, né, eu falei 65 anos não ia dar mais. Agora, o que eu vi? Né? Já está dando, então Deus já antecipou a bênção. Diga comigo, isso é sinal. Então, muitas vezes, nós estamos desanimados no dia a dia, achando que as coisas não estão dando certo. Mas se você tiver com o pensamento, com a intenção, com o coração certo, se esforçando, mesmo que no dia a dia, querido, tudo está travado, está ruim, está coisa, lá no final você vai falar assim, meu Deus, o negócio está bom, o negócio deu certo. Amém? Glória a Deus. Então, tudo que eu quero é ensinar para vocês essa parte da palavra, que vocês fiquem com temor, com medo da boca. Com temor e medo da boca. Mas olha bem, antes de nós falar do temor, do medo da boca, né, é uma pena se vocês não prestaram atenção quando nós estávamos falando de pensamento. Lembra que eu passei um tempão falando sobre pensamento, sobre coração, pensamento, coração, pensamento, coração. Da onde que vem a palavra? A Bíblia fala, muito cuidado com o que você pensa, porque dos pensamentos
Os seus pensamentos dirigem a sua vida. E agora, né, aqui nós estamos pregando sobre o poder da palavra. Então, olha bem, o propósito que Deus tem para a nossa vida é o que mais alinha nós para ter a palavra e o coração certo. Vamos dar um exemplo bem simples, né? O Luciano, aqui da igreja, ele ajuda lá na loja a cuidar do estoque. Ele ajuda a cuidar do estoque. Se eu vou lá e falo assim para o Luciano: Luciano, eu não gosto assim, eu quero que você faça desse jeito. Se o Luciano pensar no propósito, que é deixar o estoque no jeito, para não perder venda, para nós achar a mercadoria mais rápido, para não sei o quê, e ele só estiver pensando, diga comigo, só propósito, ele não vai se ofender. Por quê? Porque tudo que eu falar para ele, essa ideia que o pastor deu é melhor, mas se ele vir retrucar comigo também, dentro do propósito, ele também não vai desonrar a minha autoridade, porque ele fala assim: pastor, o senhor está falando dessa ideia, mas eu tenho uma melhor ainda. E por que ele não vai ofender a autoridade? Porque ele está falando de propósito, ele está no mesmo propósito, não vai se ofender. A gente sempre tem que lembrar daquele ensinamento que Deus deu para a gente, né? Que muito tempo fala: ó, quem pensa pessoas, mente medíocre. Quem pensa as coisas, normal. Quem pensa ideias, mente nobre. Pegaram, gente? Então, quando você quer, se eu tenho um funcionário que se ofendeu, é porque ele está pensando em pessoas. Ele está olhando, ele está falando assim: poxa, o meu patrão não me reconhece, o meu patrão não entende, o meu patrão não sei o quê, o meu patrão não sei o quê. Quer dizer, a pessoa não tem, está em outra dimensão. O patrão está chamando. Por exemplo, se a pessoa pegar e ver a intenção que um pai tem, a intenção que um pastor tem, a intenção que um líder tem, ela também não vai pecar com a língua e com o coração. Por quê? Porque ela vai falar de ideias, de propósito, ela não se ofende. Nós precisamos compreender, querido, que Deus, Ele precisa nos dar uma sabedoria sobrenatural. E como é que essa sabedoria vem? Ela vem uma informação e você sabe processar ela. Tem gente que não tem sabedoria, ele ouve a informação e ele processa ela, querido, para o mal de novo. Pegaram? Ele ofende, ele fala assim: ó, lá está o pastor falando mal de mim de novo. Lá está o pastor querendo me expor. Por quê? Só pensa em pessoa. Né? Eu posso falar até da minha esposa. Toda vez que eu falo assim, que eu não gostei que você falou, você me expôs. Mas porque ela pensa pessoa. Se ela pensar na ideia que eu estava fazendo, no porquê que eu estava fazendo, ela ia até gostar, ela não ia se ofender. Quando eu me exponho, quando eu vou falar, o que manda é a ideia, querido, que a gente está querendo dizer. Não, então a pessoa, ela se torna criança espiritual. Ela se torna ou maligna. Quem pode julgar se é maligno, se é criança, é só Deus sabe disso, mas nós temos que julgar como criança. É criança. Quem pensa pessoas é criança. Quem pensa coisas é uma pessoa que já está adolescente, já capaz. E quem pensa projeto, né, quem pensa ideias, é pessoas maduras. Né? Ó, quando nós é criança, nosso pai é o quê? Um herói, correto ou não? Quando nós somos criança espiritual, o projeto de Deus, nós até idolatramos ele. Oh, Deus tem isso para mim, Deus tem aquilo lá. Por quê? Porque nós somos muito bebê na fé. Quando nós começamos a ficar adolescente, né, a gente já começa, né, a duvidar do projeto de Deus para a nossa vida. Nós já começamos a pensar assim, né? Mas por que todo mundo é abençoado e eu não sou? Mas se eu fizer isso, talvez Deus vai me recompensar. Daí a gente começa a pensar. Mas quando a gente, né, é adulto, a gente fala assim, você vai falar igual
Você vai falar igual o Jó, né? Bem sei que tudo sabes, meu amado. Bem sei que tudo podes, meu amado, né? Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é pensando em meu, né? Então, olha bem, Deus, Ele está no controle de tudo. Ele sabe tudo, entende? E Deus tem um propósito para a nossa vida. Então, quando Jesus, ele chegava na multidão, né? Ele começava a ministrar a palavra para as pessoas viverem de modo correto. E por que ele estava querendo que as pessoas vivessem de modo correto? É porque a palavra de Deus, ela tem promessa. O que faz a palavra de Deus não é a lei em si primeiro. Primeiro é a promessa. Pegaram, gente? Primeiro a promessa. Vamos dar um exemplo assim, bem simples para você entender. Deus fala assim para o Paulo, ó, vou te prosperar muito. Aí o Paulo empolga, né? Vou prosperar. Agora, né, Deus vai falar assim, você é procrastinador. Precisa resolver isso. Aí o Paulo fala assim, mas peraí, né? E geralmente Deus vai usar um homem, né? Daí o Paulo vai falar, não, esse homem de Deus aí está chamando de procrastinador, que ele nem sabe que eu não sou procrastinador, eu sou um ar, né? Mas o que é que está falando que ele é procrastinador? Entende? É uma exortação, porque senão não vai vir a prosperidade. Aí se o Paulo rejeitar essa puxada de orelha, se ofender, a promessa começa a ser cancelada, adiada. Então Deus não está. Agora, se o Paulo fala assim, epa, eu não posso ser procrastinador, porque senão a promessa não vem. Igual o Lu fala assim, eu não posso deixar o pneu desorganizado, senão a promessa não acontece para a loja. Então, se nós irmos na proposta, não sei se você entende, depois Deus corrige o Paulo de procrastinador. O Paulo começa, eu sempre falo assim, pessoal, eu não tenho esse defeito de ser procrastinador, graças a Deus. Quem é procrastinador fala assim, deixa para amanhã, depois eu faço. Tá bom assim. O que não é procrastinador, ele é assim, né? Eu brinquei ontem, falei assim, ó, o cara que não é procrastinador, ele sabe como é que ele vê serviço? Ele fala assim, eu não gosto de trabalhar, eu não gosto de serviço, eu não gosto de trabalhar. Então eu vou acabar com esse serviço para mim, ele vai até acabar. Ele não vê se, eu não sou assim, Rosa, se deixar, ó, se tiver alguma coisa para fazer, eu nem durmo se não acabar. E quando eu tenho que deixar alguma coisa para amanhã, gente, é pior, porque eu não vou dormir sossegado. Entende? Então, se caso, né, Deus tiver uma promessa de prosperidade para mim, né, Ele vai falar para mim, ó, diminui isso, rapaz, diminui, você é muito ansioso, vai mais devagar. Então Ele vai ensinar eu, né, que tem tempo para tudo, tem tempo para dormir, tem tempo para descansar, tem tempo para pensar em outra coisa, né? Mas o procrastinador, ele podia fazer mais, ele para ali e faz amanhã. Depois eu faço, né? Aí o Paulo resolveu isso, tirou uma pedra do caminho, né? Tirou uma coisa que invalida a palavra. Aí Deus fala assim para o Paulo, né? Usa um outro pastor, né? Ou um irmão da igreja, e fala assim para o Paulo, ô Paulo, você tem que estudar. Você tem que estudar, Paulo, você tem que estudar, você precisa. Como é que você vai preencher uma planilha? Como é que você vai, né, pegar um computador, elaborar um programa? Né? Você precisa estudar. Aí se o Paulo pegar e falar assim, pô, esses caras não gostam de analfabeto, né? Estão me rejeitando. Agora o Paulo pode falar assim, Deus tem prosperidade para mim, se eu não estudar, acho que não vai dar certo, não. Aí o Paulo, por quê? O Paulo aceita todas as exortações, sem se ofender, e fica até animado, porque o Paulo está de olho na
No quê? Na promessa. Mas a pessoa, querido, que ela é orgulhosa, não gosta de ser corrigida, por isso que a Bíblia fala, se você não gostar de ser corrigido, não tem chance. Pessoa que gosta de ser corrigida, por quê? Porque você está sendo corrigido por causa de uma palavra que Deus te deu. Eu, poucos meses de crente, decidido, sentando com a irmã Clara no dia de oração lá, eu falei para ela assim: irmã Clara, Deus nunca falou comigo em profecia. Eu queria muito que Deus falasse comigo. Primeira coisa, ela falou assim: mas vai falar e logo. E ela falou assim: ó, e eu vou falar uma coisa para você, Trovati. Essa pobreza sua aí, ó, não é para sempre. O Senhor vai te enriquecer nessa terra. Eu peguei aquela promessa. Diante daquela promessa, eu comecei a ver tudo que Deus começou a fazer. Gente, comecei a pensar uma vida tribulada que eu tive. E toda aquela tribulação era Deus me expondo. Eu podia ter ficado ruim, eu podia ter saído daquela igreja porque eu passei crise terrível lá, eu podia. Mas por causa de promessas que Deus foi falando, eu fui lembrando, eu falei assim: não, eu não vou perder a promessa. Fui mudando. E até hoje é assim. Porque a obra de Deus, né? Nós somos tão terríveis que a obra de Deus na nossa vida é inacabável. É inacabável. Você não precisa ficar triste porque está sendo chamado a atenção. Você deve ficar empolgado por estar sendo chamado a atenção. Agora, o que você precisa é se arrepender de estar com o espírito de criança ainda. E por causa do espírito de criança, que você fica olhando as coisas pessoal, você vive ofendido e essa ofensa faz você exalar o espírito da serpente, o espírito de Caim. Você pode ver, ó, que a Bíblia chama quem conversou com Eva de quê? Satanás. Lá em Apocalipse fala assim: o dragão, a antiga serpente, né? O diabo. Por que o diabo é chamado de serpente? Por causa do somebody love. Então você precisa entender que as conversas que você está tendo, você está matando o ministério do teu pastor, da tua igreja, as conversas que você está tendo com os outros. Porque ou você empolga os outros para vir para a tua igreja, ou você impede eles de vir. Pegaram? Às vezes o que você está ouvindo está matando o teu ministério dentro da tua igreja. Está matando o seu chamado para andar junto com o teu pastor. Está tirando a empolgação. Se nós pegar e fazer igual o profeta, e falou assim, falar para Deus assim: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, criado no meio de um povo de lábios impuros, né? Que o Satanás, a serpente, já me mordeu, e eu perdi a empolgação, né? Eu lembro, gente, olha bem, que pessoas que chegavam no ministério, acreditavam tanto no meu ministério, né, querido, que ela chegava perto, era curado, né? Mas depois ouviu conversinhas, eu me tornei até um homem do diabo para ela. E isso é conversinha, sinto muito de falar, mas de pessoas firmes no ministério, líderes de ministério, pessoas que estão no nosso meio. Mas não faz de maldade, faz porque é criança. Mas Satanás, ele não leva ninguém por inocente. Então, você ouve, você pensa assim, mesmo que você fique firme e vence aquilo, mas toda vez que você olha para aquela pessoa, a lembrança daquela conversa que te contaminou vem à memória na hora. Aquilo lá é a veneno da serpente, comendo por dentro. Sabe como é que é o veneno? O veneno, ele bateu, ele entra na corrente sanguínea e ele começa a matar as células e começa a apodrecer a carne na hora.
Então, as conversação que nós fazemos, né? Então, nós temos que estudar a palavra sobre isso, ler bastante. Primeiro, para reconhecer o nosso pecado. Diga comigo, porque Deus tem um propósito na minha vida. Fala assim, se a minha boca tem um poder tão destrutível que esse lugar não está cheio, fala assim, imagina se eu souber usar a palavra de Deus. Fala assim, que um só de nós pode fazer esse lugar ficar pequeno. É isso que vocês têm que pensar. Pensamento positivo, propósito. Quando eu penso no propósito, quanto mais eu descubro que eu estou errado, mais eu vou querer me consertar por causa do propósito. Se eu pegar, né, e fazer o Lu abraçar o propósito da loja de Deus junto comigo, nunca mais, né, eu vou ser problema na vida do Lu e nem ele vai ser problema na minha vida. Se vocês começarem a entender o propósito de Deus para a vida de vocês, toda vez que vocês forem exortados por Deus, vocês vão amar. Vocês vão chorar, vão não sei o quê, vão sofrer, mas vocês vão amar. Por quê? Porque o propósito de Deus vai acontecer na vida de vocês. Eu queria que vocês ficassem felizes, contentes. Mas uma coisa eu sei, tá, querido? A pessoa que mais aqui lança a palavra de vida está longe ainda de chegar perto do que Deus quer. Está longe. E tem uma coisa, tá, querido? Olha bem. Conforme a conversa que entrou te envenenou, você desanima tanto, querido, que para vir na igreja se torna o maior sacrifício do mundo. Né? Mas quando você começou a vir, eu garanto que as palavras de vida que você ouviu fazia com que você não visse a hora de chegar a hora do culto, para você estar na igreja. Pegaram? Então, palavras destroem casamento, né? Se eu, querido, começar a ter umas palavras certas com a Rose, pergunta para você, eu estou começando a aprender, né? Toda noite nossa vai ser uma maravilha. Entende? É o poder da palavra. Mas se eu, querido, for infeliz, falar algumas coisas que a Rose... E outra, eu preciso também ensinar a Rose a ouvir, né? Porque se a Rose não aprender a ouvir o que é? Entender que o esposo está falando de propósito. Quando eu falo para a Rose assim, uma hora nós vamos vender a loja, vamos parar. Se a Rose estiver dentro do mesmo propósito meu, ela vai entender. Mas quando ela fala assim para mim, não, querido, não precisa parar de tudo. Não, querido, não sei o quê. Ela devia falar assim, ela devia pegar, né, e entender o propósito, ela devia estar até trazendo ideias. Tem uma ideia, né? Dentro do propósito nós vamos poder conversar. Mas quando traz uma ideia, querido, que é contra o propósito, aí o cara do propósito fica ruim. Quando vocês vêm conversar comigo, né, por mais boa que seja a ideia, mais coisa, mas eu vejo que está fora do propósito, querido, eu fico ruim. Fico ruim, né? E um monte de coisas assim a gente suporta das pessoas, né? Porque a gente entende que ela não entendeu a linguagem do propósito de Deus, né? Tudo que Deus fala para nós é por causa do propósito que Ele tem. Deus tem propósito no teu casamento, Deus tem propósito na tua igreja, Deus tem propósito na tua nação, na sua cidade, Deus tem propósito. Se vocês forem ver eu conversando com o prefeito, vocês veem que eu fico transformado por causa do propósito de Deus para a nossa cidade em relação àquele homem. Esses dias trombei com ele no supermercado, nós ficou mais de 1 hora conversando dentro do mercado. Ele não queria mais parar, né? E por que ele
e um lugar facinho dele se descartar, né, da gente, né? Ele falava assim, olha, estou com pressa, né? Tal. Ele podia descartar na hora. Por quê? Porque é conversa de propósito. Pegaram? Tudo que você for fazer, o que faz você não se ofender como uma criança espiritual, é o propósito. Vocês acham que, vamos dar um exemplo assim, se nós pegar o Enoque, né? Ele entendesse o propósito que o Lu está falando para ele toda hora, que a Fábio está falando para ele toda hora, ele daria trabalho? Vamos, gente? Se ele lutasse o propósito, ele daria trabalho? Nenhum. Assim, querido, quando você lida com o patrão, quando você lida com o prefeito, com a autoridade, com tudo, quando você estiver ali dentro do propósito, você não vai dar trabalho para ninguém. E se você quando você acha um companheiro, né, igual quando eu andava com o irmão Luciano, por que nós era igual carne e unha? Porque tudo que nós falávamos, o propósito casava. E eu com o Luciano, até brigando, querido, era gostoso, era edificante, até quando nós brigava. Porque nós brigava, você entendeu? Por causa do propósito, e aquela briga era útil. Entendeu, Raquel? Era útil. Era tremendo aquela briga. Por quê? Porque era briga por propósito. Então, um queria, né, fazer o propósito acontecer mais do que o outro. Então, sem propósito, a amizade ela é infrutífera, ela é atraso de vida. Por isso que às vezes, querido, nós ter comunhão com outras igrejas é perigoso. Quando você tem comunhão com outro irmão de outra igreja, é perigoso. Significa que você, querido, né, não tem propósito. Porque se você tem propósito na tua igreja, o propósito da outra igreja, diga comigo, é outro, falei. É outro. Então você não pode usar o seu propósito para atrapalhar eles, é uma questão de coerência. Eu não posso fazer para o outro que eu não quero que faça comigo. Correto? Então, não é questão de ouvir coisa lá, não é questão de ciúme, não é questão de coisa. É que você vai se lascar. Por quê? Porque você está num lugar sem propósito e você não tem empolgação, não tem razão, não tem coisa. Até para vir comer o milho aqui, comer o milho, ficar ali com os irmãos ali, uma coisa. Querido, aquilo ali, quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, há lugar da conversação aqui, né? Na hora de eu ministrar, aqui que eu ministrei. Isso aqui é uma benção, né? Mas nós temos que tomar cuidado, né? Porque nós podemos fazer desse lugar um lugar de morte. Quantas vezes por causa de uma festa, um que, né, ficou ali, aí contaminou. Então as pessoas novas, né, elas precisam ser, se a gente saber lidar com elas, por causa do propósito. Fala assim, então, diga comigo, Deus quer me corrigir por causa do seu propósito. Então, olha bem, o primeiro propósito que Deus tem para poder nos corrigir é a salvação. O segundo propósito é que enquanto nós estamos aqui na terra, Ele quer que você seja servo dEle, representante dEle, para que outros sejam salvos. Pegaram, gente? O terceiro propósito que Deus vai querer nos corrigir é para que a nossa obra aqui possa justificar galardão, que Ele vai trabalhar a motivação. Então, esses são os três propósitos de Deus. Se você é usado para salvar almas, então você tem que, a Bíblia fala assim, né? O próprio Paulo falou assim, faço de tudo para que eu mesmo não seja reprovado. O que ele falou? Que ele, fazendo a obra, querendo salvar as pessoas, ele podia perder a salvação dele, se ele fizesse algumas coisas erradas. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, querido, é cuidar da nossa vida. Enquanto você está falando dos outros, você não está cuidando da tua vida. Primeiro eu cuido da minha vida, e eu só posso dar o que eu tenho. Primeiro eu cuido da minha vida. Entende? Primeiro, para evitar fofoca. Fofoca.
A fofoca é uma das coisas, querido, ó, existe a fofoca e a maledicência. Qual que é a diferença? Diga comigo assim, nenhuma. Você sabe qual que é o negócio? Ó, a única coisa que separa a fofoca da maledicência é que a maledicência é assim. O cara fala assim, não, eu vou falar mal mesmo do coisa. Esse é um maledicente. Sabe qual que é a diferença da fofoca? Né? É que ele não admite que está falando mal. Ele não admite. Olha, eu vou contar um negócio para você. Negócio para você, mas você não conta para ninguém, tá? Vai ficar entre eu e você. Né? Sabe o irmão aqui? Aquele que senta atrás de você. Você ficou sabendo? Pá. Né? Às vezes a gente já até sabe, né? Mas eu vejo assim, né? Igual hoje mesmo, a Rosa chegou comigo com um celular. Ó, querido, você conhece tal? Ah, morreu. Querido, quem gosta muito de notícia, vigia dobrado. Sabe? Por quê? Porque o que faz você gostar? Por que que eu nem fico sabendo quem que morreu, né? Porque eu não fico atrás de notícia, eu fico atrás de aprender coisa ali na internet. Mas a Rosa está toda hora olhando as notícias, né? Eu estou aproveitando, eu não falo nada para ela em casa, porque eu não quero prejudicar, né? Mas eu vou usar isso porque eu tenho, é melhor eu falar da Rosa e ela se ofender, porque se eu ofender vocês fica mais difícil nós se consertar, né? Aí, então, querido, isso é uma síndrome de fofoqueiro. Pegaram? Cuida da tua vida. Se você estiver cuidando da vida dos outros, você não está... Ó, quando eu estava lá em Porto Alegre, o pastor passou um segredo que o Edir Macedo ensinou para os caras que estavam prestando serviço para ele lá, que o Edir Macedo falou que se você quiser ficar rico, você tem que tirar dia para pensar. E o que eu pensei? Se eu quiser, qualquer coisa que eu quiser evoluir, eu tenho que tirar tempo para pensar. Tempo para pensar. Então pensa bem, se eu estiver pensando na vida dos outros, eu não estou cuidando da minha vida. Então eu tenho que tirar tempo para pensar, falar, eu vou pensar, né? Por exemplo, eu acabei de fazer uma construção lá, todo mundo vai lá, mas quem que teve essas ideias? Querido, eu não podia mandar um engenheiro fazer aquilo lá, porque eu que sabia como aproveitar aquele terreno da melhor maneira de nós trabalhar. E a minha maior preocupação ali era o estoque. Então, eu não tinha ideia para como fazer, mas eu tive a ideia de como tinha que ficar aquilo. Você imagina quanto que eu tive que ficar pensando, que eu repensei, que eu fiz, que eu desfiz. Eu ficava indo lá na construção, ficava tirando nível, medindo, e coisa, e pá, e pá. Se eu, querido, não tivesse tirado o tempo para pensar lá, né, talvez a obra não ia ficar. Né? Então, quando você não cuida da tua vida, é porque você está cuidando da vida dos outros. Entende? Está cuidando da vida dos outros, está falando da vida dos outros. E se você estiver falando do teu pastor, do teu patrão, do teu irmão da igreja, aí você é o próprio Satanás mesmo, né? Mordendo. A Bíblia chama a conversa de espírito de serpente. Diga comigo, espírito de serpente. A conversa, olha bem, maligna, ela é um espírito de serpente. Né? Vamos supor assim, quando eu vejo um irmão desanimado, uma irmã desanimada, cabisbaixo, triste, eu fico imaginando qual a serpente que destilou veneno. Eu até gostei de uma historinha que eu vi o padre falando, né? O padre falou assim, né? Estava a jararaca e a Nágia, né? Brigando. Né? E a mulher chegou lá, o senhor viu a Nágia e a jararaca lá brigando? Não, estou vendo a surucutu que está destilando veneno aqui, só isso.
Então, por quê? Porque as palavras são como veneno de serpente, que destrói a alma da pessoa, destrói a mente dela. Pegaram, gente? Então, olha bem, diga comigo, o poder da vida e da morte estão na língua. Preste bem atenção nisso. Eu vou usar uma alegoria para vocês entenderem como é que funciona a mente humana, tá? Tem gente que explica isso na questão da quantidade, né? Mas uma coisa que vocês precisam entender, do poder da palavra destrutiva, de morte e de vida. Então, eu vi um padre, né, pregando sobre o negócio da língua, e ele pegou um pote, 2 potinhos de arroz. Ele falou assim, palavras negativas e palavras positivas. E ele colocou na frente de todo mundo. Arroz, ele comeu do arroz, mesmo gosto, mesmo arroz. E ele falou, eu vou ficar 2 semanas falando, abençoando um pote de negativo e amaldiçoando o negativo. E daí eu vi a demonstração dele depois, né, quando ele foi falar o poder da palavra destrutiva, levou os 2 potes. Um tinha um pouquinho de bolor, mas estava bem conservado. O outro, que ficou preto. O mesmo arroz. Aí eu vi um outro pastor pregando sobre também o poder da palavra. Ele falou assim, olha gente, eu fiz um teste uma vez. Eu morava numa área agrícola, fiz um canteiro, reparti em 2, peguei muda de alface, preparei o canteiro com o mesmo adubo, mesma coisa, tudo igualzinho. Fiz um canteiro de um lado e fiz o outro. Peguei a semente da palavra. Peguei a muda da alface. Falei assim, você vai ser abençoada. Você vai produzir muito. Você vai... E falou um monte de palavras positivas. Aí ele pegou a outra semente e falou assim, você não vai dar em nada. Você é fraca, você é ruim. E plantou a mesma muda. Só que quando ele foi plantar a muda, ele separou as 2. Plantou aquele abençoou do lado. Aquele abençoou, ele falou assim, querido, que um pé de alface dava para 3 refeições. A outra diz que deu minguada. Só na palavra. Agora, depois disso, eu quero que vocês entendam uma coisa. Só para vocês entenderem uma coisa. Dentro é que primeiro a gente tem que sempre gravar aquilo que é por que a palavra tem tanto poder, tá? Lá em João, eu ia falar uma coisa, mas eu vou explicar outra. Lá em João, capítulo 1, a Bíblia fala assim, no princípio ele era o Verbo. E o Verbo era Deus. Então, para Deus chamar à existência todas as coisas, ele teve que falar uma palavra. Então, o poder da palavra, querido, de essência, ele vem de Deus. Pegaram? Quando descobriram o átomo, através de uma antena, os caras depois foram estudar o átomo, ele descobriu, né, que o átomo é assim, tudo que é negativo, diz que o átomo traz morte. Tudo que é positivo, o átomo faz. Então, se você tem boas palavras, aquelas boas palavras... Na realidade, funciona assim. A palavra ela tem tanto poder, só que a nossa mente, como nós somos imagem e semelhança de Deus, a nossa mente, ela tem o poder de criar conforme a palavra. Ela cria. Então, o cara falou assim, né, que eu vou pegar uma ilustração que eu vi. O cara falou assim, que dentro de nós, a interpretação da palavra do nosso inconsciente é como um gênio. Já viu o gênio da lâmpada? Você tem 3 desejos. Então, quando você faz o pedido para o gênio fala assim, né? A tua palavra é uma ordem. Pegaram? Tua palavra é uma ordem. Então, nós precisamos, querido, aprender
a organizar nossas palavras de uma maneira, querido, que nós vamos usar essa nosso inconsciente ao nosso favor. Ao nosso favor. Então vamos dar um exemplo. Se você falar assim, não posso, o gênio, né, que está lá dentro de você, o seu desejo é uma ordem. Então, tem palavras que a gente precisa ter cuidado na hora que nós falamos. Uma delas é não. O não, pegaram? O não é um perigo. Porque quando você fala, não posso, então lá no seu subconsciente fala assim, sua palavra é uma ordem. Então vamos dar um exemplo assim, né? Eu estou com medo de não passar na prova. O seu desejo é uma ordem. Eu não vou passar nessa prova. O seu desejo é uma ordem. Né? Agora, se você for falar assim, eu vou passar nessa prova. Vocês já... uma vez o Persão falou para mim assim, Trovati, quando está calor, nunca fala que está calor. Porque se você falar que está calor, aumenta o calor. Você fica com mais calor ainda. E vocês podem reparar mesmo, quanto mais a pessoa murmura de uma coisa... Então vamos dar um exemplo. Por que a murmuração, ela faz com que você ande em círculo? Porque tua palavra... Aí o que acontece? O seu inconsciente, ele não entende o não. Por isso que o não é perigoso. Diga comigo assim, o meu consciente não entende o não. Vamos dar um exemplo bem simples. Eu não posso comprar um carro azul. Quem imaginou o carro azul aí? Não, vamos por assim. Eu não posso comprar um Fusquinha azul. Quem conseguiu imaginar o Fusquinha azul aí? Eu vou comprar um Fusquinha azul. Então, o que nós... o cérebro da gente, ele não entende não, ele não entende o posso, ele só entende o Fusquinha azul. Ele não processa o não. Pegaram, gente? Por isso que nós temos tanta dificuldade em falar não e de ouvir não. Por quê? Porque não existe, né, o não dentro de nós em termos de poder criativo. Mas o Fusquinha azul você chama existência. Entende? Então, conforme nós falamos as coisas, elas vão vir à existência na nossa vida. Por isso que aquela pessoa que fala mal dos outros, a Bíblia fala que na realidade você cria aquilo que você está falando dos outros, porque no teu inconsciente você não tem poder sobre o outro, mas você cria para você. Entende? Eu não gosto do fulano. Seu desejo é uma ordem, você não vai gostar de você. Entende? Porque para o outro, né? Daqui a pouco você fala assim, eu não gosto de mim. Né? Eu odeio meu cabelo, né? Então o que acontece? Seu desejo é uma ordem. Né? Então nós temos que tomar bastante cuidado com o que nós falamos. Né? Porque quando você fala, não odeio o teu cabelo, você imagina o teu cabelo ruim do jeito que está, ele vai ficar cada vez mais ruim. Agora, se você pegar, né, eu amo o meu cabelo, né, e imaginar, você tem que imaginar o cabelo. Se você imaginar um cabelo feio, você vai ter um cabelo feio. Porque aquela imagem, quando Deus fala as coisas, querido, Ele fala e aquilo que Ele fala cria uma imagem. Então, o poder de trazer as coisas à existência é a imaginação. Agora, para onde ela vai, o
o nosso poder quântico, né, de criação, ele não tem essa habilidade, essas condições. Então, quando eu falo mal da outra pessoa, o mal vem para mim só, porque é eu que pensei naquilo, é eu que imaginei aquilo, né? Mas não dá poder para fazer para outra pessoa, mas faz em você. Às vezes tem, né? Porque o diabo tira proveito disso também, mas eu estou falando assim, por que Jesus quer que você ora pelos seus inimigos, abençoa os seus inimigos, né? Por quê? Porque aquela oração, aquela bênção que você está desejando para ela, na realidade você cria em você mesmo. Então Deus está mandando fazer isso para o teu próprio bem. Quando você tem um problema com o teu patrão, você está, entendeu, né? Criando uma imagem que você nunca vai ser patrão. Entende? Por quê? Porque você está amaldiçoando aquela imagem de patrão. Você está trazendo Mas quando você abençoa o seu patrão, a tendência é você ser o próximo patrão. Você vai trazer a existência. Então, o nosso cérebro ele não consegue compreender essas coisas. Então, também, outra coisa que nós temos que tomar muito cuidado é uma palavra, são algumas palavras. Por exemplo, eu nunca vou conseguir. Né? Seu desejo é uma ordem, né? O que você tem que falar é assim: eu consigo fazer, eu consigo. Fala assim, em nome de Jesus eu consigo, fala aí. É isso aí. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com várias palavras, né? A gente tinha que fazer um levantamento de todas as palavras, né, que pode gerar coisas negativas na nossa vida. Tem que tomar muito cuidado. Né? Eu tenho medo. Por que o medo atrai? Tudo que eu mais temia me sobreveio. Não é o medo que atraiu, é porque o medo trouxe algo negativo no cara, não é? Diga comigo, o medo trouxe algo negativo. Então, por mais que o cara queira se proteger daquilo, na realidade, no mundo espiritual, não entende o medo. Ele entende o que o cara pensou. Então, o cara pensou assim, Jó falou tudo que eu mais temia, né? Ele temia que os filhos dele tudo morressem, né? Que acontecesse um acidente, ele pensou um dia, e se vir um vendaval, ou vir uma coisa assim, matar tudo meus filhos? Veio e matou. E se um dia como é que chamava os filisteus, não sei quem lá, né? Invadia os medianitas, invadia a minha terra e roubar tudo meu gado. E veio, né? E matar tudo meus empregados. E se um dia acontecer isso aqui? Então, na hora que você tem o medo, você imagina uma cena daquilo acontecendo, aí você... O gênio lá dentro de você fala assim, seu desejo é uma ordem. Porque dentro de você, o poder criativo que há dentro de nós, que é Deus colocou dentro de nós, ele não entende a palavra medo, ele não entende o medo, ele entende a sua imaginação. Pegaram? Então, por isso que nós temos que buscar a palavra de Deus e ficar imaginando. Por que eu ensino tanto vocês ficar imaginando nós andando na morte, choro, nunca mais andando na coisa? Porque quando você imagina aquilo, você traz a existência, né? Por que eu fico tão bravo, né, Rose? Quando a minha sogra e a Rose comentaram alguma coisa, mas vai que entra um ladrão aqui. Ah, não, mas não tenho medo do ladrão roubar. Eu tenho medo da gente ficar, dele machucar a gente. Eu falei, para. Porque quando você sofre alguma consequência, quem está perto de você vai sofrer junto. Estão entendendo? Então, olha bem, o poder da palavra, ele cria uma imagem. Eu falo para a turma, né, tinha um pastor, né, que eu sei que é mentira, mas toda vez que eu vejo ele, mesmo sabendo que é mentira, eu falaram que viram ele, né, com uma menina na praça
de Londrina, de mão dada com uma menina que ele estava com um amante lá. E o cara deu um transtorno na igreja dele por causa disso, né? E toda vez que eu vejo aquele pastor, eu imagino ele andando com aquela menina na praça. A minha mente não consegue esquecer isso, querido. Quer dizer que aquela fofoca acabou, entendeu? Acabou com aquele pastor dentro do meu coração. Lógico, né, que toda vez que eu vejo ele, eu luto contra isso, né, tal. Mas pensa bem para vocês verem, né? Por que que eu fui ouvir? Por quê? Precisava ter ouvido? Então, uma das coisas que a gente tem mais que fazer, querido, quando você ouve uma conversa que vai te fazer mal, retruca com uma boa. Por quê? Vou te explicar. Porque se algo, querido, que você falar por último, fica. Vou dar um exemplo bem simples, né? Eu chego nele aqui, ó. Eu falo assim, ó. Vamos, tem que achar alguém para me falar mal e falar bem aqui, né? Eu falo assim, ó, o Paulo ali, ele às vezes demora um pouquinho para fazer o serviço e tal, ele é meio lerdão, não sei o que, papapá, né? Mas o maior defeito dele, cara, é que ele é caloteiro. Então, o que vai ficar na cabeça sua? Fala. Caloteiro. Entendeu? Só vai ficar isso. Agora, olha bem, se eu falar para ele assim, ó. O Paulo era caloteiro, ele não gostava de trabalhar, mas hoje ele paga as contas em dia, é um homem top. O que ficou agora na tua cabeça? Honesto. Hã? Honesto. Ficou o que eu falei? Por último, né? Vamos falar assim, ó, vamos dar um exemplo assim. A Rose chega em vocês e fala assim, olha, o Trovati, ele sustenta a casa, é trabalhador, ele é justo, ele é aquilo, né? Mas ele não ora não. Ele ora muito pouco. Né? O que fica na cabeça de vocês? Tudo que a Rose falou de bom, você não lembra de nada. Agora, olha bem, se a Rose pegar e falar para vocês assim, né? Ó, o Trovati ora pouco, está lendo pouca Bíblia, né? Tá tendo umas crises, né? Mas ele está mudando. Está mudando, né? O que fica por último? Está mudando. Então, sempre a gente tem que falar, querida, a última palavra, a gente tem que falar uma palavra positiva. Né? Positiva. Se a gente pegar, né? Então, vamos dar um exemplo. A Rosa, às vezes as pessoas vão chegar para conversar com ela, ela fala assim, olha, o Trovati tem um monte de defeito. Aí muitos defeitos ela tem. Né? Mas eu aprendi a olhar só o lado positivo. Aí eu esqueço tudo. Então, dentro do cérebro da gente, entende? Fica essas coisas. A gente contamina as pessoas, né? Às vezes você é obrigado, né, a pegar e comentar sobre alguém, mas você tem que saber comentar de uma maneira que não denigre as pessoas, que você não seja uma pessoa maléfica. Que fique na memória das pessoas algo que pode ser edificante. Né? Então vamos dar um exemplo. Quando você vai combater alguém que falou mal de alguém para você, você pode corrigir aquilo. Alguém chega em você e fala assim, ó, o teu pastor é isso, o teu pastor não sei o quê, ó, o teu pastor demora muito na pregação, ou fui lá, mas não sei o quê, papapá, e você vai escutando, né, tudo aquilo. O que você pode falar para o cara? Fala, não, mas você esqueceu bastante defeito dele. Você esqueceu bastante defeito dele, mas deixa eu te falar uma coisa para você. Honesto, justo, apaixonado por Jesus. Se deixar, ele larga até o serviço dele para falar de Jesus.
Aí o que acontece? Quando você começa a falar as vantagens da pessoa, a pessoa é a mesma coisa de passar uma borracha. Pegaram, gente? É a mesma coisa de passar uma borracha. Então, por isso que a gente tem que aprender a ver as qualidades das pessoas, até para a gente apagar aquilo que Satanás plantou na nossa imaginação. Pegaram? Se nós não aprender isso, querido, porque, olha bem, perdido está todo mundo mesmo, não está? Todo mundo está perdido, nós estamos perdidos. Mas nós temos a palavra de vida, que prevalece sobre a palavra de morte. Pegaram? Glória a Deus. É lógico que eu estou citando aqui, né? Mas cada um sabe como é que faz, né? Esses tempos atrás eu escutei uma conversa e a pessoa falando. Depois a pessoa, né, que ouviu, podia acabar, deixar ela totalmente contaminada, né? A pessoa no final, ela pegou e falou assim para aquela pessoa que falou bem mal, falou assim, ó, o negócio é o seguinte, o que você está falando aí, pode ser tudo verdade, mas você está desconsiderando uma coisa. Essa pessoa é assim, 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 assim. Foi falando um monte de vantagem da pessoa, né? E aí a outra pessoa que estava falando mal começou a falar bem, é verdade, aí não sei o quê, papapá. Sabe como é que terminou a conversa? Toda a fofoca foi, toda aquela maledicência, né, foi como se tivesse passado uma borracha. Entende? Isso é a arte da conversa. Se você ouviu a conversa da serpente, aprende a neutralizar o veneno. Por causa da diga comigo, imaginação. Então, o que ficar por último, ele vai prevalecer. Aquilo que fica por último, prevalece. Agora eu quero falar para vocês, terminando aqui, né? Eu quero falar para vocês, nós vamos continuar falando disso até Deus falar para. Na hora que o Senhor falar para mim, para, eu paro. Tá? Na hora que o Senhor falar para, eu paro. Mas olha bem, por que nós estamos pregando sobre a língua? O propósito deve ser a tua motivação. Senão você vai enjoar, você vai achar que não precisa mais disso, que você já entendeu tudo. O propósito é que o Senhor falou assim, que Ele vai derramar um poder tão grande sobre nós, mas tão grande, que nós vamos ter que pôr guarda na nossa boca, porque a nossa boca vai ser muito usada. Mas Ele não vai poder fazer isso se nós não soubermos adestrar a língua. Então, o Tiago, ele fala, né, que a nossa língua, ela é como o leme, né? É um pequeno órgão que pode tiçar fogo e fazer um grande estrago, né? Destruir tudo. Então, olha bem, mas esse pequeno órgão também, né? Ele pode ser usado pela palavra de Deus e trazer à existência algo nunca visto na terra. Ele pode ser usado contra o inimigo. Por que a Bíblia diz, né, que cabelos brancos, olhos de fogo, e da sua boca saiu uma espada de 2 gumes? E por que a Bíblia fala que no dia que Jesus vai destruir todos os seus inimigos que estão cercando Jerusalém, Ele vai destruir com a sua boca, só com a palavra. Então você tem que entender, querido, olha bem, que eu vi o Randy Clark sendo usado na televisão. Ele pegou e deu umas ordens para umas pessoas que pediram oração para cura. Ele deu umas ordens. Daqui a pouco, o telefone daquele canal de televisão diz que foi tudo testemunho. O tanto de gente que ouvindo ele pregar, que foram curadas. Só dele falar. Através da televisão. Imagina se Deus der o poder da palavra para os seus filhos. Nós vamos poder ir no rádio, querido, abrir a boca. Quem tiver com o rádio ligado,
maravilha vai acontecer. A Rose lembra que um dia chegou uma mulher, como é que é o nome dela, Rose? Aquela que é Nanda, não é? Chegou lá na igreja e falou que tinha que ir na casa da vizinha dela, que a vizinha estava possessa, quebrando tudo, a Landinha. Landinha chegou lá, irmão Trovati, vamos lá na casa, porque a minha vizinha está quebrando tudo lá, né? Vamos lá fazer a libertação. Eu falei para ela, Landa, não precisa ir lá. Basta eu dizer uma palavra aqui e a mulher vai ser liberta lá. Né? E se nós for lá, nós vamos perder o culto. Nós não podemos deixar o diabo fazer nós perder a coisa mais importante. Irmão? Quer ver? Eu vou dar uma ordem daqui. Aí eu dei uma ordem, né? Acabou o culto, né, Rose? Nós fomos lá, a Landa ligou lá. O que tinha acontecido, Rose? A mulher ficou liberta na hora. Isso aí eu enjoei de fazer, faço até hoje, né? Poder da palavra, né? Quantas vezes pessoa quase morrendo ali, ó, eu só dei uma palavra, só uma ordem que a gente dá. Agora olha bem, o poder dessa palavra pode ficar. Então eu também tenho que aprender. O salmista fala assim, ó, põe um guarda na minha boca. Nós temos que fazer aliança com a nossa boca, cuidar da nossa boca, mas pedir para o nosso coração ser transformado para que as imagens sejam apagadas e recriadas na nossa mente. Amém, querido? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, por exemplo, assim, né, as palavras, elas criam imagem. As imagens, elas trazem a existência, porque alguém falou. Glória a Deus. Até no natural, né? Até no natural. Por exemplo, você vai construir uma casa. Ó, esse prédio aqui, ó. Ele foi construído, né? Para ele ficar pronto, então eu peguei e passei para o rapaz o que eu queria. O projeto primeiro que eu imaginei é que toda essa em volta aqui, ó, ia ser varanda. Diga comigo, varanda. E nesse outro que tem uma coisa aqui, ia ser uma parede fechada, com portas, né? Que nós ia sair para a varanda, nós ia poder, eu imaginava nós marchando nessas varandas e tal. Depois eu pensei assim, mas para que nós vai fazer parede aqui, sendo que nós pode fazer lá na varanda? Aí a varanda virou parte do prédio, mas na realidade ali é uma varanda, por isso que o teto é mais baixo. Daí, como eu passei o arquiteto teve que engenhar o negócio aqui, ó. Teve que ir visual, né? Tudo tem que ter uma imagem. Se você falar assim, ó, eu vou fazer uma cadeira, né, o Edson? Você faz uma cadeira, você imagina, né? Ó, eu quero ela um pouquinho inclinada para ficar mais confortável, eu quero coisa aqui e tal, você imagina, aí você desenha, põe as medidas, né? Diga comigo, sem imaginação, nada vem à existência. Então nós temos que usar nossas palavras para criar imagens. E temos que saber o poder da palavra que trazem a negatividade no que se faz. Por exemplo, né? Então, tudo que eu tenho medo, eu vou imaginar algo negativo. O problema não é você imaginar algo negativo, o problema é que o gênio lá dentro, né, ó, eu estou com medo de cair daqui de cima, igual o coisa lá tinha, você tinha medo de cair, não tinha? Então o gênio dentro dele falou, seja feito, sua ordem sua vontade é uma ordem, teu pedido é uma ordem, né? Cai, ele cai. Né? Por isso que nós temos que pegar e trazer libertação para as pessoas, né? A libertação ela é através da ministração, da palavra. A palavra é que verdadeiramente liberta as pessoas. Vamos dar um exemplo assim, né? O demônio se expulsa, mas a palavra nós temos que nascer de novo.
Pegaram, gente? Demônio você expulsa. Aí qual que é a casa do demônio? É a negatividade que está em nós. Aquilo que é negativo, né? Aquilo que é dele que está em nós. Aquilo que é dele, ele vem cobrar. Então ele vem tomar posse. Então se nós somos medrosos, o espírito de medo nos domina. Se nós somos fofoqueiro, o espírito de maledicência e do fofoqueiro vai requerer o que é dele. Então, para nós ficar libertos, nós temos que ser abençoador. Aí, se você é um abençoador, né, o Espírito de Deus, que é o dono da bênção, ele se aposta de você. Então, o que liberta, o que transforma é a palavra. Entende? A palavra de Deus. Então, se eu ouço a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. E a morte? Vem pelo ouvir também. Entende? E às vezes nós somos a boca que está fazendo as pessoas ouvir as coisas negativas. Então aprendam isso. Fiquem espertos. Amém, querido? Glória a Deus. Quando nós começamos a praticar as coisas de Deus, Deus vai vir buscar o que é teu. Ele vai se apossar. Ele vai se apoderar daquilo que é dele. Então, por isso que eu pratico a palavra de Deus. Jesus não veio para condenar, para amaldiçoar, para coisa. Então, se eu condenar, amaldiçoar essas coisas, Deus se afasta de mim. Agora, se eu bendizer, se eu abençoar, se eu interceder pelas pessoas, se eu procurar salvar as pessoas, se eu começar a fazer aquilo, o Espírito Santo vai vir buscar o que é dele. Se apoderar o que é dele. Então, isso que é se chegar a Deus, é fazer o que Deus faria no teu lugar. E aí Deus vai... E o diabo? O diabo vai ter que, puxar o carro. Amém, querido? Entenderam isso ou não? Amém? Fala assim: Jesus, me ajuda, por favor. Para a glória de teu nome, eu quero mudar. Amém? Diga comigo assim: Deus tem um propósito em cada área da minha vida. Vamos de novo. O Senhor tem um propósito em cada área da minha vida. Fala: eu vou parar de me ofender, de levar para o lado pessoal. Eu vou abraçar o propósito em cada circunstância, em cada lugar. Fala: porque eu não quero mais ser ferido, ofendido, magoado, machucado, desprezado. Em nome de Jesus, eu não quero mais essas ofensas. Eu vou lutar por propósito, por circunstâncias que vão me levar à promessa. Em cada área da minha vida, eu não vou agir mais como criança. Eu vou agir como quem tem ideias, como quem tem propósito. Em nome de Jesus. Fala assim: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. Senhor Deus, me perdoa por eu ter me defendido através de murmuração, de fofoca, de calúnia, de desabafo. Em nome de Jesus, me perdoa. Eu não quero esse espírito de Caim. Em nome de Jesus, eu quero o Espírito Santo, o Espírito da glória, aquele que vai trazer as promessas à existência. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salva de palmas para Jesus.
Aleluia.